Audio Jungle. Bom dia. Meu nome é Daniel Vieira e hoje eu vou falar para vocês sobre técnicas avançadas de Deep Learning no MATLAB. Eu vou mostrar duas demos, uma sobre redes siamesas e uma sobre redes adversárias. E com essas duas demos eu pretendo mostrar alguns conceitos um pouco mais gerais das ferramentas disponíveis para você trabalhar com modelos não padrão no MATLAB para Deep Learning. Por exemplo, data stores customizados, redes com múltiplas entradas e múltiplas saídas, um loop de treino customizado, diferenciação automática e loss function customizada. Então, começando por redes siamesas, a demo é sobre reconhecimento facial. Qual é o conceito da rede siamesa? Para um problema, por exemplo, reconhecimento facial, se você tiver uma base com 10 mil pessoas, numa abordagem inocente, você pode tentar criar um classificador com 10 mil saídas não, 10 mil respostas possíveis, uma para cada pessoa, e o seu classificador vai ficar bem ruim, porque são possibilidades demais. É totalmente inviável você criar um classificador para tantas respostas assim. A abordagem mais efetiva para um problema como esse seria uma rede siamesa. Uma rede siamesa é uma rede feita para comparar duas entradas. Então, nesse caso, você vai entrar com duas imagens, elas vão passar por um mesmo pedaço de rede chamada de pesos compartilhados aqui, que vai transformar cada uma delas em uma matrizona com números descrevendo essas imagens, descrevendo em termos das mesmas propriedades, porque ele passou por uma rede exatamente igual. Essas duas descrições da imagem vão ser subtraídas, entre aspas, uma da outra, e passar por um segundo trecho de rede que vai classificar essas duas imagens como similar ou diferente. E com isso você consegue fazer reconhecimento de quaisquer duas pessoas. Fazer comparação de quaisquer duas pessoas. Só por essa estrutura já dá para ver que uma rede padrão não vai funcionar. O que seria o processo padrão para treinar uma rede no MATLAB? Você cria um image data store, define sua rede com layers igual, sequência de layers, seta opções de treinamento e chama a função trainNetwork para treinar o seu modelo. Obviamente, isso não vai funcionar. O image data store não foi feito para duas entradas. Definição de layers assim simplesinha não foi pensada para quando você tem múltiplos trechos, e a função trainNetwork não foi pensada para quando você tem que usar um trecho duas vezes para duas entradas diferentes. Você precisa escrever isso em mais detalhe num modelo fora da caixinha. E para começar esse modelo fora da caixinha, você precisa de múltiplas entradas ou múltiplas saídas, mas nesse caso são múltiplas entradas mesmo. Como você faz isso? Você escreve um data store customizado. Esse link aqui tem um template para você seguir de como escrever um data store customizado. Aqui eu só peguei esse template, resumi algumas partes que não são relevantes nesse caso. A parte relevante é essa aqui, a função de leitura do seu data store. Na função de leitura de um data store para múltiplas entradas ou múltiplas saídas, você vai ter que incluir uma lógica aqui para que faça essa leitura de várias delas. A sua saída, sua matriz data, tem que ser um cell array com um número de linhas igual ao seu mini batch, o número de amostras que você vai ler de uma vez só. E o número de colunas tem que ser o número de entradas mais o número de saídas. Nesse caso, 3. Eu tenho duas entradas e uma saída. E aqui dentro desse loop, para cada amostra, você vai ler todas as entradas e todas as saídas e organizar nas colunas certas. Então aqui, linha I, entrada
coluna 1, você lê o input 1. Linha I, coluna 2, você lê o input 2. Linha I, coluna e responses aqui, você lê a saída. E no final você cola a entrada com a saída, certo? Isso seria o template. Nesse caso específico, como que fica? Nesse caso específico, os meus dados são esses aqui. Eu tenho uma pasta separada por pessoa e cada pessoa tem algumas fotos. A maioria delas tem uma foto só, tem mais de 5.000 pessoas. Depois de fazer um filtro para poder selecionar só aquelas que têm pelo menos algumas fotos, foram usadas 600 pessoas, 4 fotos de cada uma, para treinar o modelo. O que o meu data store tem que fazer nesse caso? Ele tem que ler 2 imagens e a minha saída tem que ser similar para a mesma pessoa e dissimilar para pessoas diferentes. Então, qual vai ser a lógica? Ele vai ler a primeira entrada, por exemplo, esse cara, pegou uma imagem dele. E ele vai ter que, 50% do tempo ele vai ter que passar uma saída que é da mesma pessoa, o output vai ser similar, e 50% do tempo o output vai ser dissimilar. Então ele vai sortear qual dos dois vai ser a saída. Se a saída tiver que ser similar, ele vai sortear uma das 3 outras fotos que ele não pegou dessa pessoa como comparação. Então a entrada vai ser 2 fotos da mesma pessoa. Se o output for dissimilar, ele vai sortear qualquer outra foto de qualquer outra pessoa, certo? E aqui escrito exatamente isso. Na função read do meu data store, ele sorteia os outputs, 50% similar, 50% dissimilar, para um mini batch inteiro. E dentro do loop aqui, ele vai ler a primeira, ele vai simplesmente ler do data store, do image data store que está por baixo. Lê a próxima imagem. E aí ele avalia o label dessa imagem e se eu precisar de uma saída similar, ele vai sortear outra imagem da mesma pessoa. Se tiver que ser dissimilar, ele vai sortear qualquer imagem de qualquer pessoa. O igual aqui e o diferente aqui, certo? Próximo passo, começar a definir o modelo de Deep Learning propriamente dito. Lembrando que tinham 2 partes, uma de pesos compartilhados e uma que era só uma camada fully connected no final. Então, vou definir 2 pedaços aqui. Começando pelas camadas compartilhadas, eu defino de forma muito parecida que eu faria com qualquer outra rede. Defino camadas. Nota que eu não fui até o final da rede. Eu parei numa fully connected. Fica faltando aqui camadas de saída, uma softmax, uma classification layer, alguma coisa assim. Mas tudo bem, eu não tenho que ir até o final porque isso é só um pedaço de rede. Eu pego esse pedaço de rede, todas essas camadas, converto num layer graph, e esse layer graph eu preciso converter num objeto DL network, que ele é usado para que eu consiga de fato usar esse trecho de rede, mesmo com ele estando incompleto. Esse DL Network, se você inspecionar as funções dentro dele, ele tem uma forward para você passar a sua entrada até a saída desse trecho durante o treinamento. Ele tem uma predict que faz exatamente a mesma coisa, só que não é para treinamento, é para quando você for realmente usar a rede. No geral, elas são exatamente iguais. E tem uma layer graph que é para converter de volta em um layer graph. Nota que não tem um método backward. Eu vou voltar nesse assunto mais tarde. E a definição do segundo pedaço de rede é uma camada fully connected. Mas eu não preciso definir uma camada. Eu posso simplesmente definir uma struct contendo pesos e bias relacionados a uma operação do tipo fully connected. E vocês vão ver mais, eu vou mostrar mais para frente como que isso aqui é usado. Por fim, o loop de treino customizado. O loop de treino customizado é um for da iteração 1 até o máximo, e dentro desse for gigantesco tem várias coisas. Tem um trecho de leitura de dados, um trecho de cálculo de gradientes e de loss, e um trecho de atualização dos pesos da rede, e o plot do progresso, se você quiser.
Vou entrar um pouco em detalhe em cada um desses pedaços. Leitura dos dados, isso aqui é meio padrão, tá? É, se não tem mais dado no seu datastore, você tem que resetar ele, voltar para o começo e reembaralhar suas imagens para poder continuar treinando. Por quê? Exatamente porque qualquer modelo de Deep Learning vai passar múltiplas vezes por todos os dados, então vai precisar ser resetado de tempos em tempos isso aqui. Resetado, reembaralhado, lê um batch de dados com a função read que acabou de escrever lá atrás. E o que faz com esse batch de dados? Na coluna 1 tem a entrada 1, na coluna 2 tem a entrada 2, certo? Você tem que converter isso para o formato certo de Deep Learning. O formato certo de Deep Learning, você concatena todas essas imagens na dimensão 4. Por quê? Porque uma imagem já é uma matriz de 3 dimensões, então preciso usar outra dimensão para concatenar várias imagens. Concatena todas elas na dimensão 4, e aqui embaixo você converte para um objeto DL Array. DL Array é Deep Learning Array. É um array com suporte para diferenciação automática, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E nele você também define o que significa cada dimensão dos seus dados. Nesse caso, S espacial, spatial, C é o canal, no caso de imagens é o canal de cor, e B, batch. Você concatenou as imagens ao longo da quarta dimensão. Então, a sua quarta dimensão é o seu batch de imagens. Você também tem que dar uma ajeitadinha nos labels. Os seus labels lá são strings, similar de similar. Você não consegue passar isso para uma rede neural, para um modelo de deep learning. Sua saída tem que ser numérica. Então, você transforma isso para numérico como? Faz essa comparação, se for similar vai ser 1, se for dissimilar vai ser 0, e transforma de lógico para double, certo? E altamente recomendado usar GPU. Então, converte as entradas para GPU Array. Isso aqui é bastante padrão, pode ter um pouco de variação em como fazer essa conversão aqui para DL Array, pode ter um pouquinho de diferença em como tratar o label final, mas a ideia aqui é sempre a mesma. Você resetar o seu datastore, colar todas as entradas, converter para um DL Array, definindo o que é cada dimensão, e converter em GPU Array. Passo seguinte, cálculo dos gradientes. Aqui você precisa escrever uma função model gradients. O que tem que ter nessa função? Ela tem que receber como entrada. Primeiro, todos os pedaços de rede que você está trabalhando. No caso, o meu DLNet, que eu defini lá, que são os pesos compartilhados, e o meu FC params, que é os parâmetros do finzinho da minha rede. Todas as entradas, no caso o meu DLX1, DLX2, já no formato DL Array, e todas as minhas saídas, no meu caso é o meu pair labels. Essa função vai me retornar os gradientes relacionados a cada pedaço de rede que eu passei de entrada e a loss da minha rede. E aqui dentro tem que ter exatamente o cálculo dessas coisas. Como que se faz o cálculo dessas coisas? Você vai pegar as suas entradas e dar forward, usar a função forward nelas sobre os seus pedaços, sobre os seus pedaços de rede para ter uma predição. Essa função forward siamese aqui foi escrita também só para resumir todos os passos de uma forward. Eu vou mostrar no slide seguinte. Com essa predição, você compara com o seu label real e calcula a entropia. A entropia não é a loss. Aqui no caso a loss é a entropia. Então, eu vou mostrar a função loss depois também. Ela também foi escrita customizada. E tendo a loss, você consegue chamar a função do MATLAB dlGradient, que calcula, você dá o seu valor de loss, aponta quais são os parâmetros aprendíveis de cada pedaço de rede que você tem, e ele te dá os gradientes relacionados a cada pedaço de rede. Certo? Então, e isso você tem que se chamar dessa forma no meio do seu loop. Você não chama a função que você escreveu diretamente, você chama através da dl feval
Deep Learning Function Evaluate, passando na forma de um function handle para ele. Tem que ser dessa forma estranha por uma exigência interna do MATLAB, na verdade. A forward CME é onde você controla por onde os seus dados passam para gerar uma predição. Então, ela também tem que ser escrita pelo usuário. Ela recebe de entrada os pedaços de rede e as entradas. O que ela tem que fazer aqui? Segue a estrutura desenhada lá de uma rede siamesa. Você vai passar a entrada 1 pelo peso compartilhado, vai passar a entrada 2 pelo peso compartilhado, vai subtrair os dois resultados em número absoluto e vai passar esse resultado numa fully connected para gerar a sua predição. Repara que eu não defini como camada fully connected. Eu chamei simplesmente a função fully connect com os parâmetros weights e bias que eu defini lá atrás. Isso é uma opção nesse framework também. Você pode não definir completamente uma camada, você pode só trabalhar com operações válidas de Deep Learning. Certo? E a função loss, ela também foi escrita customizada. No caso de uma classificação binária, a loss é entropia cruzada que chama. Vocês podem encontrar isso na literatura sobre Deep Learning. Para escrever qualquer função de loss, você passa os seus parâmetros dessa forma, a sua predição e realidade. E com esses dois, ele vai calcular a loss para você. Tem que ser necessariamente nesse formato. A fórmula, para quem tem um pouquinho de teoria disso, da fórmula de entropia está aqui. E o resultado final é uma média sobre todas as amostras. Certo? Ok, calculados os gradientes, eu tenho que usar os gradientes para atualizar os pesos da rede. Como que se faz isso? Você chama aqui a função AdamUpdate. Essa função atualiza os pesos da rede através do método de otimização Adam, que é um dos métodos para Deep Learning. Não é o único, tem o RMS prop e tem o SGDM também. Mas o Adam costuma ser o que se sai melhorzinho. Então eu tenho um favoritismo por ele. O que você passa para ele? Você passa o seu pedaço de rede que você quer atualizar, no caso o DLNet, que é o peso compartilhado, e passa o gradiente dele, gradiente relacionado a ele. O resto são parâmetros necessários do otimizador Adam. Você encontra o que significa cada um dentro da documentação dessa função AdamUpdate. Mas, de forma geral, esse trecho não muda, tá? Vai ser sempre os trailing averages de cada pedaço, trailing average quadrático, vai ter o número da iteração e o learning rate aqui, vai ter o decaimento do gradiente e o decaimento quadrático dele também. Isso aqui vai ser meio padrão, você pode copiar e colar sempre. E você vai chamar o AdamUpdate num outro pedaço também, na Fully Connected, exatamente da mesma forma. Copia e cola. E voltando lá atrás, cadê a função backward? Para quem já teve que escrever uma camada de Deep Learning customizada no framework mais padrão do MATLAB, você sempre tem que escrever uma função backward. E escrever a função backward envolve você escrever analiticamente as funções que calculam o gradiente para você. E isso não foi feito em nenhuma parte aqui. Não foi escrita uma função backward. Os objetos DL Gradient, DL Network, não tem uma função backward. E para calcular gradiente, eu só chamei a função DL Gradient. É porque realmente não tem uma função backward. Aqui se usa o que se chama de autodiferenciação. Quando se usa autodiferenciação, no que você faz a função forward para passar a sua entrada através da rede e gerar uma predição, ela já vai armazenando na memória os gradientes de por onde ela passa.
de forma bem grosseira, é isso que a autodiferenciação faz. É, então, e os objetos DL Network e DL Array suportam autodiferenciação para um monte de funções do MATLAB. Suporta para praticamente qualquer função de matemática geral, tipo logaritmos, quadrados, etc. Senos e cossenos, essas coisas. Suporta para todas as operações lógicas, suporta para as funções de criação de array, tipo zeros, range, etc. Suporta para as funções redutoras, que são cálculos de média, soma, mínimo, máximo, etc. Para as manipulações de forma, reshape, squeeze, etc. E para operações específicas de Deep Learning, que nem Fully Connect, Relu, Sigmoid. E, obviamente, suporta para o objeto DL Network. Certo? Função. E se você se ater a isso, a usar objetos DL Array e DL Network, a função DL Gradient computa esses gradientes automaticamente para você. Certo? Então, resultados agora. Isso foi a loss durante o treino. Eu usei um script ligeiramente modificado em relação a esse que eu estou mostrando nos slides. Para quê? Para poder fazer validação durante. Mas a mudança é mínima. Em azul, a loss nos dados de treino, em vermelho, a loss nos dados de validação. Isso levou cerca de 50 minutos na GPU que eu tenho aqui. E para calcular a acurácia, eu uso um datastore de teste e faço exatamente a mesma coisa. Eu leio os dados, converto para DL Array, converto para GPU Array, passo pela Predict Siamese, que é a mesma coisa que a Forward Siamese nesse caso, extraio a minha predição aqui, o meu score de similaridade, e comparo isso com o meu pair labels, certo? Esse cálculo aqui acusou uma acurácia média de uns 80%. Eu não estou muito confiante nesses 80%, mas eu treinei algumas vezes e deu sempre lá 70, 75, 80. Então, ok. Esse foi a matriz de confusão para um batch de 32 imagens. Eu vou mostrar essas 32 imagens para vocês verem mais ou menos a cara disso. O resultado até que é bem promissor. Ele acertou bem aqueles que são diferentes. Os que são similares, ele acertou um pouquinho mais da metade. Então, as imagens aqui. Repare que elas estão ligeiramente distorcidas. Isso foi proposital para evitar o overfit da rede. As distorções são uma pequena rotação e uma leve distorção de cor também. Então, duas pessoas diferentes e ele acertou um score de similaridade baixo e predição diferente. Esse foi um erro. Repara, expressão diferente, iluminação totalmente diferente, cabelo, posição diferente. Diferente também. Outro erro. Mas nesse caso, esse carinha aqui, ele tá até com idade diferente, porque o cabelo ainda tá preto nessa, já tá branco nessa outra. Esse ele acertou, mesmo com um cabelo diferente e iluminação diferente. Outro acerto. E outro. Diferente. Esse, eu não sei porque ele errou, na verdade. Ele me parece bem fácil de identificar que esse aqui é o mesmo cara. E aparece duas vezes. Outro acerto. Outro acerto, apesar das fotos estarem bem diferentes. Outro. Apesar de ter outra pessoa aqui atrás que pode estar causando confusão, ele ainda acertou nesse caso também. Acertou esse japonês estranho. Esse ele errou. Tem duas pessoas na foto. E as duas fotos estão bem ruins também. Então, enfim. Outro erro. Expressão completamente diferente. Ele pode acabar ocasionando erros também.
outro acerto e outro acerto, ok. É, ok, treinado o modelo, ele ainda não está muito bom, ele foi treinado a partir de uma rede pré-treinada que é a AlexNet, que é a mais simplesinha de todas, foi treinado só com 600 pessoas, não é muita coisa isso também, mas já chegou em algum lugar, já serve como demo. Como que eu uso isso agora? Você usa mais ou menos da mesma forma, você tem o seu banco de rostos, que você vai passar todos eles pela parte compartilhada da sua rede e deixar armazenado em algum lugar o seu array número um, o seu DLX1, para ser comparado depois. Comparado com o quê? Comparado com a foto que você quer identificar. É, então, cada vez que entrar um rosto novo, você vai passar ele também pela sua parte compartilhada para calcular o DLX2 e comparar o DLX2 com tudo que já está pré-calculado do DLX1. E isso vai gerar um score de similaridade entre essa foto e cada uma das fotos do seu banco. E qual é a sua identificação? Aquela que tiver o maior score de similaridade no fim da rede, certo? E uma observação final antes de mostrar isso funcionando eu, eu treinei essa rede com 600 pessoas. Tudo bem que foram 600 pessoas específicas e foram as características dessas 600 pessoas que a rede aprendeu. No entanto, o que esse modelo faz não é identificar essas 600 pessoas especificamente. O que o modelo faz é comparar duas pessoas. Se o que ele faz é comparar duas pessoas, em teoria, eu não preciso usar o mesmo banco que eu usei para treino. Eu posso passar outro banco de referência para ele e identificar pessoas que eu nunca usei no treino do modelo. Então, é isso que eu vou mostrar nesse caso. Eu peguei as fotos de divulgação de webinar de algumas pessoas aqui e algumas fotos que eu pedi para todo mundo, tiradas na hora. E vamos ver como é que ele se sai para identificar cada um. Para isso, e só ressalvas, né? Esse modelo, que nem eu já falei, ele é bem preliminar, ele foi treinado com poucos rostos, e não foram quaisquer rostos, foram rostos de celebridades tiradas em fotos naturais. Não é o caso dessas fotos. As fotos de referência aqui são fotos posadas, que a gente teve que posar para fazer a divulgação de webinar. E as fotos onde a gente vai tentar identificar pessoas também não são naturais, são selfies. Então, tem uma diferença de natureza dos dados aqui, que pode influenciar no resultado final. Indo para o MATLAB agora para mostrar isso. Então, aqui está o meu banco de rostos de referência, que são as imagens de webinar, certo? 5 pessoas. Só uma única foto de cada um, para tentar fazer reconhecimento. E aqui eu tenho as imagens que eu quero reconhecer, certo? Então, a parte de pré-computação está escrita nessa função aqui, eu vou mostrar ela por dentro. Eu aponto a minha rede já treinada e aponto onde onde está o meu banco de imagens. Enquanto ele computa, não demora muito, aí já fez. Essa é a minha função de deixar as coisas pré-computadas. Ela carrega a minha rede, ela olha para a minha rede para buscar qual é o input size dela, qual é o tamanho que as imagens têm que ter na entrada. Ela busca todas as fotos do meu banco de rostos e lê todas elas. Para cada uma delas, ele vai fazer a correção de tamanho, ele vai cortar, vai ver qual é o tamanho da imagem, cortar uma janelinha no centro da imagem, tão grande quanto for possível, e essa janelinha quadrada ele vai redimensionar para ter exatamente o mesmo tamanho da minha rede. Uma vez que tem o mesmo tamanho, ele consegue calcular o x1 para ela, faz exatamente da mesma forma que fez durante o loop de treino. Concatena na quarta dimensão, converte para DL Array, para GPU Array e dá forward na parte compartilhada da minha rede.
esse resultado vai ficar armazenado. E aqui ele cria uma estruturazinha de dados. Essa estrutura lembra de qual é a imagem original, lembra as features computadas agora, do meu DL Y1, e lembra os nomes das pessoas, que as minhas imagens estão organizadas por nome, então eu consigo nomear cada um. Com isso aqui pré-computado, eu consigo agora fazer o reconhecimento nas outras fotos. De novo, aqui está comentado porque o S já está na memória, né? Eu acabei de computar ele, mas ele não precisaria estar, eu poderia ter salvo ele no arquivo. Carrego a minha rede, avalio o tamanho necessário, carrego as imagens agora que eu quero reconhecer, faço o mesmo redimensionamento, de cortar o centro, redimensionar para ter o tamanho da rede, e para cada uma dessas imagens que eu quero reconhecer, faço exatamente a mesma coisa. Converto para DL Array, para GPU Array, passo na parte compartilhada, e agora sim a diferença. Eu passo ela junto com o pré-computado pela segunda parte da rede, pelos FC parâmetros, pela Fully Connected. Para quê? Para obter um score de similaridade. E com esse score de similaridade, daqui para baixo é só a formatação para mostrar o resultado. Então, vou rodar isso aqui. Fernanda pegou certo com confiança baixa. Então, deixou com interrogação. O segundo ele errou. Aqui ele acertou, é o Vinícius, mas com confiança baixa. Esse ele errou. Errou, mas o Vinícius é o segundo com confiança próxima, então, enfim. Esse ele errou mesmo. Esse de novo, o Vinícius deu o segundo. O Vinícius ele pega bem mal. Ainda mais que ele resolveu fazer careta, né? Pra dificultar o trabalho. Outro que ele acertou da Fernanda, esse ele errou. Não me pergunte por que ele pensa que ela parece comigo. Tem mais. As minhas ele acertou bem fácil até. Não sei por quê. Nossa, como tá lento hoje. Mais uma. As do Shima ele também acertou bem razoavelmente fácil. Ali, 70%, 60%. Tá virando baderna aqui, peraí. 70, 60. Errou uma. Acertou mais uma. Acertou mais uma com confiança baixa. Uma minha meio problemática cortou a cabeça aqui, então, enfim. Mas ele ainda acertou que sou eu. As do Eloy ele errou bastante. Ele só acertou uma. Aí, termina. Só acertou essa. E a minha última, onde eu tô gordinho, mas ele ainda acertou, que sou eu. Certo? Então, de reconhecimento facial, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Vou passar para a segunda demo agora. A segunda demo é sobre redes geradoras adversárias. Qual é o conceito dessa rede? Isso é uma rede feita para você gerar imagens realistas. Imagens realistas. Qual que é a ideia por trás dela? Você vai gerar números aleatórios e alimentar um pedaço de rede, que eu chamei aqui de generator. Esse pedaço de rede vai produzir uma imagem a partir desses números aleatórios. Essas imagens artificiais você vai misturar com imagens reais
e alimentar uma segunda rede chamada aqui de discriminator, que vai classificar se essa imagem é real ou se ela é fake. Por que você faria isso? É, você, a ideia é, você vai ter, as duas redes vão competir. O gerador vai tentar produzir imagens cada vez mais realistas a fim de enganar o discriminator, para que ele erre e classifique as imagens falsas como reais. Para você conseguir que o gerador engane o discriminator no final, você precisa que os dois pedaços de rede sejam treinados, as duas redes, na verdade, cada uma é uma rede completa por si só. Você precisa que as duas redes sejam treinadas com a mesma loss, mas com objetivos diferentes, por isso são adversárias. A loss do modelo GAN é essa aqui. Só explicando brevemente o que tá aqui. Se os seus números aleatórios forem Z e o seu modelo de gerador for G, então G de Z são suas imagens falsas. Se o seu X é suas imagens reais. Você vai passar as duas pelo discriminator que eu chamei de D. Então, D de X é a classificação do discriminador sobre as imagens reais, e o D de G de Z é a classificação do discriminador sobre as imagens falsas. Isso agora nessa fórmula. O discriminator quer que D de X seja 1, as imagens são reais, e que D de G de Z seja 0, as imagens falsas são falsas. Esse é o objetivo do discriminator. Ele quer que se você colocar esses números nessa fórmula, ela vai tender a 0 por valores negativos. Então, o discriminator quer maximizar essa função. Já o generator não tem poder nenhum sobre D de X, ele nem olha para o X. Mas ele tem poder sobre o D de G de Z. Ele vai querer que o seu discriminator erre em cima das imagens falsas. Ele quer que ele diga que elas são verdadeiras. Então, se você substituir isso aqui, a sua loss vai tender a menos infinito. Logo, o seu generator quer minimizar a loss. As duas estão olhando para a mesma loss, cada uma com um objetivo diferente. Se você rodar isso aqui, no final você vai ter um generator capaz de produzir imagens realistas e um discriminator que não é capaz de diferenciar as falsas das reais, mas que conhece muito bem quais são as características das suas imagens reais. Certo? E como que se monta isso na prática? As suas imagens reais vêm de um image data store padrão. Você pode passar por um processo de augmentation aqui para evitar overfit, facilitar um pouco o treino, mas não é diferente de um image data store. Você faz exatamente a mesma coisa. Como que você cria os pedaços de rede? São duas redes completas por si só. Então, você cria o generator dessa forma. Você tem um tamanho de vetor aleatório, que vai ser a sua entrada. E você cria aí camadas, começa com uma input layer, passa por sequências de transposed convolution, batch normalization, relu, dropout, o que você quiser. As transposed convolution vão ir aumentando, fazendo um upsampling do seu vetor inicial, até ele chegar num tamanho de imagem, tamanho e formato de imagem. E de novo, na saída, você não põe uma output layer, você deixa direto na saída numérica mesmo. Converte isso para LGraph e para DL Network, que é exatamente como a gente fez para o modelo de rede siamesa. E para o Discriminator, ele é um classificador. Você faz exatamente a mesma coisa que um classificador. Entrada de imagem, camadas de convolução, batch norm, relu, dropout, etc. Só você não vai até o final, você não põe uma softmax aqui, nem uma classification. E mesma coisa, converte para LGraph e para DL Network. Exatamente igual a um classificador. Durante o treino, eu vou querer ver o que ele está fazendo. Então, eu vou deixar separado aqui
um conjuntinho fixo de números aleatórios, que eu chamei aqui de DLZ Validation. Eu vou, de tempos em tempos, durante o treino, eu vou chamar esse DLZ Validation para ver o que o gerador está fazendo, certo? E aqui o meu loop de treino. Para ir do número de 1 até o número máximo de épocas, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou ler dados, eu vou ler dados e fazer o que com eles? Desculpa. Minhas imagens reais aqui no X é leitura do meu datastore de imagens. O que o gerador tem que fazer? Ele tem que pegar números aleatórios para gerar imagens. Então, eu gero aqui um Z com rand_n, com o meu número certo de números aleatórios, exatamente para isso. Converto os dois para DL Array, para GPU Array, e chamo a minha função Model Gradients, que agora eu escrevi para o modelo GAN. É outra, não é aquela passada. E no final eu faço o update das duas com a função Adam Update, da mesma forma que foi feito no modelo siamês. Diz qual rede eu quero atualizar e quais os gradientes dela. A minha função Model Gradients agora é Model Gradients para o modelo GAN. O que ela tem que fazer? Para as minhas imagens reais, ela pega as minhas imagens reais e passa no discriminador para dizer se é real ou não. Para as minhas imagens falsas, ela tem que pegar os números aleatórios aqui, passar no gerador com forward, vai gerar imagens aqui, DLX generated, certo? E esse DLX generated ele também vai passar no discriminador para gerar predições de real e falso. Com as minhas predições de real e falso de ambas, desculpa, eu calculo a loss de acordo com o modelo GAN, de acordo com aquela função que eu mostrei lá no começo. E vou gerar a loss do discriminador e loss do gerador. Eu tinha falado que é exatamente a mesma loss, né? Mas eu tenho que tratar como separadas para esse caso, porque uma está tentando maximizar e a outra está tentando minimizar. E no fim eu chamo DL Gradient para cada uma delas, para calcular os gradientes do gerador e os gradientes do discriminante. E a minha loss do modelo GAN, eu sigo aquela fórmula como padrão. Vocês podem ver que tem uma certa diferença daqui para aquela fórmula, mas a diferença é simplificação, na verdade. Por exemplo, loss de... Tá. Aqui está computando aquela loss era uma soma, né, da parte sobre as imagens reais e da parte sobre as imagens geradas. Então, aqui é a parte das geradas, aqui é a parte da real. E aí, para o discriminador, você soma as duas. Já para o gerador, não. Para o gerador, você usa só a parte gerada, só que aqui está calculada de novo, porque porque o objetivo dela é diferente. O gerador quer minimizar, não maximizar. Certo? E aí, durante o treino, eu vou chamando a função predict em cima do gerador com os meus números aleatórios fixos de validação para ver o que ele está fazendo. Aqui, uma etapa bem preliminar ainda, que ele já começou a gerar, usando ainda aquele banco de rostos, para gerar rostos. Ele começou a gerar uns fantasmas aqui. Deixei mais um tempinho, ele começou a gerar uns fantasmas um pouco mais nítidos. Deixei 2 dias, ele começou a gerar esse circo de horrores aqui. Eu não me atrevi a deixar mais do que 2 dias, porque o meu computador tem mais o que fazer. Mas, a princípio, se eu deixasse por muito, muito tempo, ou se eu tivesse GPUs melhores, ele começaria a gerar rostos fotorrealistas. Aqui ele tá quase, parece um psicopata que pegou a revista Caras e começou a brincar de picotar.
É, certo. E, bom, aqui falar só sobre uma variação da rede GAN, que é a GAN condicional, ou a C-GAN. O que que é essa variante? O modelo GAN normal, ele parte de números aleatórios para gerar as imagens. Isso, no final, vai gerar imagens realistas, mas você não vai ter controle do que é gerado. Eu posso, se eu quiser, por exemplo, gerar um rosto particular de alguém, eu não consigo fazer isso com um modelo GAN comum, porque eu vou dar um número aleatório, ele vai gerar qualquer rosto realista, mas não o rosto que eu quero. Para ter controle sobre o que é gerado, ao invés de alimentar com números aleatórios, eu posso alimentar com outro tipo de entrada. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso fazer uma rede GAN que recebe um rascunho de rosto e gera um rosto fotorrealista. É uma possibilidade também. Para isso, eu modifico um pouquinho a função loss do gerador. Ela vai ser uma loss do modelo GAN mais uma loss de mapeamento entre entrada e saída. É, isso aqui é só conceito, não tem uma demo sobre isso. No entanto, tem uma imagem de exemplo aqui que é exatamente o que a NVIDIA fez nesse vídeo aqui. Eles fizeram um sistema que faz praticamente mágica. Você esboça o que você quer de paisagem e ele transforma em uma foto. Então, aqui eu quero área verde, água, nuvens e céu. E ele cria isso aqui. Aí se eu pego essa área aqui, pinto de marrom aqui, eu quero rochas, e traçou uma linha vertical aqui, eu quero água. E vira uma catarata num ambiente rochoso. Praticamente mágica isso aqui, vale muito a pena ver esse vídeo. E é isso que eu tinha para mostrar hoje. Agora eu vou responder perguntas se vocês tiverem. Hum, Bom, então, se não tem perguntas, eu vou encerrar por aqui. Obrigado pela participação de vocês. Até o próximo webinar.